Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, já sabe como é, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda o vídeo, por favor, pra alguém, pelo amor de Deus, pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Bom, gente, hoje eu vou direto ao ponto. Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque o meu computador simplesmente bugou e apagou tudo. Então eu estou tendo que gravar de novo, estou um pouco impaciente, mas vamos respirar fundo e gravá-lo novamente, né? Eu quis fazer um vídeo sobre esse trambolho, o Diário Mágico, né? E o Diário Mágico nada mais é do que a ferramenta mágica mais importante de todo magista. E eu creio que eu já devo ter feito algum vídeo sobre isso no canal. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, que eu tô meio desenquadrado. Eu acho que eu já devo ter feito algum vídeo sobre isso no canal. Não gosto que apareça esse trambolho aqui. Há um tempo atrás. E eu resolvi fazê-lo de novo, porque eu acho que é um tema que é importante atualizar, né? Sobretudo porque é um tema tão fundamental e que a gente se perde muito nele, né? Eu penso que é interessante a gente pensar no paradoxo que é. Veja bem, nós estamos vivendo a era da informação. Tudo, literalmente tudo que a gente tem de magia é possível acessar, a não ser coisas secretas de ordem de vivência. Mas fora isso, qualquer grimório, qualquer livro, o que mais tem é coisa de magia divulgada na internet. E por mais que se fale também de diário mágico, pouco se fala da sua importância ou do seu uso correto, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para ressaltar a importância do diário mágico na vida de um mago, de um magista, de alguém que se dedica ao caminho espiritual. E bom, nada melhor do que a gente falar a nossa própria experiência, né? Eu cultivo diário espiritual, diário mágico, desde os meus 12 anos. Foi quando eu comecei a ler, escrever e fazer magia, tudo ao mesmo tempo. E, claro, tudo se perdeu, porque minha mãe queimou tudo. E depois, né, quando eu fui monge, nós tínhamos a prática do diário espiritual no mosteiro também. Você acha que isso é coisa de mago só? Não é não. E no mosteiro a gente tinha que fazer o nosso diário espiritual também. E claro que quando eu comecei na magia, eu comecei pelo lado pagão do rolê, pela bruxaria, mais propriamente dito bruxaria natural e bruxaria tradicional. E o que eu lembro é que a minha visão de diário mágico ela era muito infantilizada. E até mesmo um pouco equivocada. Porque eu entendia que o diário mágico, ele era o nosso livro de receitas de feitiços. E não é. Não é pra ser isso. Mas por anos eu entendi que era. E por ter uma visão imatura, que claro, não foi culpa minha, porque livros de Wicca ensina isso, livros de bruxaria ensina isso, então é uma visão imatura geral, né? Dos anos 90 para 2000 ali, que foi amadurecendo com o tempo, isso não dá para negar, mas que, por algum motivo, né, era uma visão que até hoje é comungada por muitos. Direto, quando eu do nada pergunto para alguém, qual é a importância do diário mágico para você? A primeira resposta que vem é essa. O diário mágico é importante porque ele é o registro dos meus feitiços, magias e por aí vai. E tá, você pode usar para isso, não é uma resposta totalmente incorreta. Mas o diário mágico, gente, ele tá para muito além disso. A função do diário mágico na vida de um magista é ser o companheiro fiel dele para a prática espiritual dele como um todo.
Vamos começar pelo começo. O nome é diário. Pressupõe-se que você vai escrever coisa nele diariamente. Ou seja, todos os dias. Senão, o nome não seria diário. Concorda? Poderia ser simplesmente Grimório, que significa livro de receitas. Mas o termo diário espiritual, ele exige uma prática diária. Então, para início de conversa, o diário espiritual, o diário mágico, ele não é para aquela pessoa que leva a magia como um hobby. Aquele adolescente que vai praticar um feitiço de amor. Aquele adulto que vai chamar o demônio uma vez na vida para ganhar dinheiro. Sabe a galera que leva a magia como um hobby ou como um alívio de sufoco? O diário espiritual não é para vocês e esse vídeo não é para conversar com vocês, tá? Eu respeito quem entende a magia como um hobby, mas aqui é para quem quer levar a magia como um caminho espiritual. Ai, gente, bati o diário no microfone. E o diário é para essas pessoas, porque é para escrever diariamente nele. E eu vou confessar para vocês que de toda a parte mágica, essa é a mais chata. Nada me parece mais cansativo do que você sair de um ritual exausto ou de uma meditação cansado, ainda mais quando não dá muito resultado. Você fica puto. E ter que escrever. E escrever, inclusive, as suas frustrações. Né? Porque a galera acha que o diário mágico, ele é para você escrever receitinha, ele é para você escrever coisas espirituais, transcendentais, reveladas em gnose. E como eu digo, não é que não seja para isso. Também é. Também faz parte. Mas o diário espiritual, ele é essencialmente para você anotar exatamente tudo dos seus ritos. Por quê, mago? Porque o diário espiritual, ele não é pro agora. Ele sempre é pro futuro e geralmente para futuro a longo prazo. Como assim? Assim mesmo. Quando você faz um diário mágico, você não está anotando aquilo para revisitar daqui 1 mês ou 2, a não ser como no meu caso, esse daqui é um diário mágico enoquiano, porque quase todo dia, basicamente todo dia, né, eu estou praticando magia enoquiana de algum jeito, então tudo que é enoquiano eu anoto aqui. E como eu faço para terceiros, né, então muitas das coisas que eu anoto acaba sendo mais um livro ata do que propriamente dito um diário, a não ser quando tem alguma coisa importante para ser anotada. Mas, na prática de um magista solitário, que não pratica magia para terceiros, está buscando sua própria evolução espiritual primordialmente, você vai visitar esse diário mágico daqui anos. Daqui anos. E você vai ver o tanto que você mudou nas suas práticas. O quanto que você evoluiu ou não naquilo que você se propôs a fazer. Né? E isso é o mais bonito do diário mágico. Conseguir medir e avaliar o seu desempenho espiritual. É por isso que ele não pode ser negligenciado. Porque se eu não escrever ele diariamente, não ter uma rotina ali de escrita, eu não vou ter um parâmetro, uma régua de medida, para daqui a alguns anos conseguir comparar como era a minha prática e como ela está atualmente. Eu, quando pego meus primeiros diários espirituais pós-mosteiro, eu vejo o quanto ainda era talvez imatura algumas coisas da minha visão mágica. Naquela época, uns 10 anos atrás. Já faz quase 10 anos que eu deixei de ser monge, né? Faz tempo já. E quando eu pego aquilo para ler hoje, eu percebo quanto que eu progredi. Sobretudo quando eu pego para ler como era uma prática de Goethe antigamente minha e como ela passou a ser depois de Dr. Hud. A evolução espiritual que teve, a expansão gnóstica que surgiu. Isso é um exemplo.
Mas também, quando eu pego para ver as minhas práticas de pranayama, de imobilidade, e ver que se há alguns anos atrás eu me movia 30 mil vezes, porque era muito difícil ficar quieto, hoje eu me movo quase nada, ou nada. Se para mim era muito difícil manter a minha atenção focada em algo há um tempo atrás e eu me distraía com mais facilidade, isso está escrito nos meus diários, hoje, para mim, sabe, foi algo superado. A minha atenção, ela consegue permanecer focada. E isso faz parte do seu treinamento mágico, né? Em algumas ordens, você só sobe de grau, você só passa para um próximo nível de práticas, né? Quando você atinge uma atenção plena, um domínio de gnose, imobilidade e coisas básicas, né? Então, por isso que o diário mágico, ele precisa ter as suas frustrações e a sua honestidade. E não só o êxtase espiritual que você obteve numa visão mística ou, sei lá, qualquer coisa transcendental assim. Se você negligencia a anotação de suas falhas, você não está escrevendo um diário. Você está escrevendo um conto hagiográfico. A lenda de um santo, basicamente. Né? Então, para que a sua magia seja uma verdade, você precisa ser honesto com o seu diário. E é onde eu penso que a grande maioria de nós peca. Por não anotar as frustrações, e só querer anotar experiências místicas, ou talvez anotar as frustrações mais uma vez hoje, outra vez daqui 10 dias, outra vez daqui 3 meses. Como você vai ter um parâmetro para saber das suas práticas, se elas melhoraram ou não, se você não pratica todo dia a sua magia? Mas como eu disse, é chato fazer diário mágico. É chato. Eu não nego isso. Eu sei que é chato, é difícil, é cansativo. Né? Ainda mais se você optar por escrever com caneta mesmo, como eu faço. Porque para mim escrever com caneta traz a questão do reforço, né? Do aprendizado, da gnose ou da frustração, do que quer que tenha sido. Mas reforça a memória do aprendizado, né? Da prática. E é importante que tudo isso seja registrado com muita sinceridade para que você tenha uma régua de progresso espiritual. Outro motivo que embeleza, né, o diário mágico e a sua prática é pensar que você pode passar isso adiante. Seja para filhos, né, como na Europa era muito comum um pai passar para um filho o grimório de práticas dele, né, era muito comum nas regiões nórdicas da Europa, sobretudo, os livros pretos, né, serem passados de pai para filho, de geração em geração, e isso é muito bonito. Mas, seja você um mago que tem filhos espirituais, iniciados, e pessoas que você apadrinhou na magia, você passar as páginas do seu diário para aquela pessoa ver a sua experiência. E o quão difícil foi para você chegar onde você chegou também, sabe? Porque a galera romantiza muito o caminho espiritual, né? E aí no diário mágico tá o tanto de vezes que a gente se frustrou com as nossas próprias práticas, sabe? E é por isso que eu insisto que a prática do diário mágico ela precisa ser algo constante, né? Não adianta fazer diário mágico se não for uma prática constante. É claro que quando você vai evoluindo no caminho espiritual, algumas coisas você não vai mais anotar, né? Por exemplo, o que eu anotava no meu treinamento mágico inicial, de pranayama, de mobilidade, etc, e que já foi totalmente superado, e que toda vez que eu volto, porque eu sempre volto aos exercícios iniciais, eu consigo perceber um domínio cada vez maior disso, para mim, não faz sentido mais anotar o detalhe disso. Porque foi uma etapa que eu já concluí na minha vida mágica. Hoje, o meu diário mágico, ele é muito mais das minhas experiências
de ritos, de meditações e tal, mas não só as experiências místicas, mas as experiências frustrantes também. Quando eu chamo uma entidade, a entidade não quer me atender. Quando eu chamo uma entidade, a entidade é dura comigo. Quando eu chamo uma entidade, a entidade me dá um sermão da montanha. Tudo tá anotado. Porque se eu não anoto tudo isso, né, a minha prática ela se torna, eu não sei, ela se torna algo vivenciado, mas que não pode ser passado ou perpetuado. Então o seu diário ele perpetua a sua vivência, né, de alguma forma. E no fundo, o mago, ele nada mais é do que aquele contador de histórias sobrenaturais. Que, claro, baseado na sua verdade, obviamente, mas que vai ter histórias para contar ao longo da vida. Tudo que eu faço nesse canal, a grande maioria dos vídeos, que pelo menos os que vocês mais gostam, é o quê? Histórias. Histórias que eu vivi, muitas delas escritas em páginas de diários, que já se queimaram ou não, mas que eu tentei de alguma forma perpetuar a veracidade delas, sabe? E é claro que, no meu ofício, né, falando de mim como um mago público, eu não consigo anotar tudo, né? Então, hoje o meu diário eu anoto o que é pra mim. Ou para um geral, para o mundo, sei lá. Por exemplo, o que Ben Apsen falou num rito coletivo, eu tive que anotar, né? Mas o que é para os outros eu não anoto. Fica mais como um livro ata mesmo, onde eu coloco todo o cabeçalho do diário mágico, a intenção do rito que farei para a pessoa, com a entidade que farei para a pessoa, e depois de um tempo eu revisito aquilo, e aí eu escrevo. Se deu resultado, eu escrevo o relato do resultado que o cliente me trouxe, e se não, eu escrevo que não houve resultado. Por quê? Porque nisso eu tenho um parâmetro de como que está o meu nível de magia a nível de porcentagem. Estamos acertando? Não estamos acertando? Né? Estou tendo devolutivas em feedback? Não. Positivos, negativos? Tá tudo no meu diário. Então o meu diário ele é meio que um livro ata diário hoje em dia. Porque livro ata para os ritos que eu faço para cliente, quase que diariamente, né? E diário para as minhas experiências pessoais. Mago, e como que a gente começa ou compõe ou escreve um diário? Eu vou dar um modelo básico para vocês, né? Que é o modelo que geralmente é usado em ordens, né? Então a gente coloca geralmente o dia planetário, coloca a data do mês, claro, né? Dia, mês e ano normal, seguido do planeta que está regendo, o dia da semana, vai colocar a hora de início e a hora de término da prática, exatos, tem que ser exatos, por isso que é bom ter um relógio próximo, porque isso ajuda você a comparar os efeitos da gnose, porque é muito comum que durante uma gnose mais profunda a gente perca a noção de espaço e tempo. Por exemplo, eu fiz um rito com as entidades de Júpiter, com a Epitarquia de Júpiter, semana passada, e o anjo trouxe uma porrada de informação. Falou, mas falou marca nega da cobra. E aí, na minha cabeça, nossa, já deve estar de madrugada, perdi a noção de tudo e tô ferrado, porque tem um monte de coisa pra fazer ainda. Quando eu fui ver no relógio, tinha passado apenas 1h30. E na minha cabeça, na minha percepção de tempo, parecia que eu tava há 4 horas ali conversando com o anjo. Então, quando você anota o início e o fim de um ritual, você consegue ter essa percepção, né, de como a gente sai da esfera, da dimensão temporal, quando a gente, né, transcende e tal. Então, eu acho importante anotar a hora de início, a hora de fim de prática. Outra coisa que eu costumo anotar, claro, aí vai ter gente que vai anotar grau zodiacal, signo solar, fase da lua, que mais? O grau zodiacal na hora planetária. Aí é opcional. Crowley opta por isso e ensina o povo da sua ordem a fazer assim. Golden Dawn também. Eu particularmente não vejo isso interferindo tanto a nível de resultados das minhas práticas espirituais. Por isso eu coloco só a data planetária, às vezes o signo solar e a fase da lua. É isso. E aí depois eu vou colocar meu estado físico antes e depois da prática e meu estado emocional antes e depois da prática. Porque pode ser que uma prática espiritual modifique algumas sensações em você. Então, por exemplo, quando eu faço o banimento, se o banimento não me deixar neutro para um ritual, não funcionou. Eu posso vir triste e acabado pro ritual.
Mas depois do meu RMP inicial, eu tenho que ficar neutro. Ou pelo menos ter diminuído muito dessa tristeza. Porque senão eu vou levar esse sentimento pro ritual e vou ferrar tudo. Como que eu vou fazer rito de amor, de adoçamento, de coisa romântica, se eu estiver frustrado, triste e acabado? Não dá. Não dá. E é para isso que o banimento inicial serve. Né? Então, anoto tudo isso. Né? E aí depois eu escrevo o relato. O relato é muito pessoal que você vai escrever ou não ali no relato da prática, né? Que é o diário em si. Tem gente que escreve absolutamente tudo, tem gente que não escreve quase nada, tem gente que põe detalhes, tem gente que não. Penso eu que quanto mais detalhes você puder colocar, é melhor. É mais cansativo? É. Mas te dá um embasamento melhor para você poder analisar a prática, né? Hoje que eu sou mentorando, iniciador de pessoas dentro da magia, para os meus iniciados, para os meus mentorandos, eu exijo um relatório cheio de detalhes. Eu quero saber onde foi a prática, como foi a prática, se houve interferência durante a prática, quantas vezes errou, quantas vezes acertou, se houve progresso, se não houve com o longo dos dias, tudo eu quero saber. E diga-se de passagem, eu ainda peço que eles não exagerem nas experiências espirituais que forem relatar. Porque não me interessa. O que me interessa é saber, como mentor ali, o desenvolvimento de tudo. O andamento de tudo. A gnose se provará por si só. Quando uma gnose é verdadeira, ela se prova por si só. Então eu sou bem rígido com isso. Tanto que um dos motivos de muitos desistirem da prática é justamente isso. Não aguenta. Porque é cansativo. Repito, é cansativo. Né? Mas, de toda forma, é necessário. É muito necessário. Seja para você se autoavaliar com o passar dos anos, seja você tendo um mentor, que você tenha que entregar um relatório do seu diário de práticas, né? Que você confie um apadrinhamento espiritual para analisar suas práticas. Como no caso dos meus mentorandos, dos meus filhos espirituais, né? Então, o Diário Mágico, gente, ele é seu companheiro fiel. Quando a gente fala que o Diário Mágico é a Bíblia do mago, a gente não está querendo dizer que é um livro de fórmulas, não, mas é um livro de sabedoria do mago. Porque toda a trajetória espiritual dele vai estar ali escrita. Né? Ou era para ser assim, pelo menos. Todas as práticas espirituais, todas as frustrações e todos os êxtases, tudo vai estar ali. Né? Então eu trouxe o meu diário, porque esse diário aqui eu tenho ele desde 2020, desde da época da pandemia. Que foi quando eu fiz o curso do Goya, e eu comecei uma prática enoquiana mais consistente. E aí eu fiz um diário, porque eu queria reservar, dado que a minha experiência com o enoquiano, desde primeira, sempre foi algo muito além de qualquer experiência espiritual que eu já tive antes, né? Então eu falei, não, preciso de uma coisa separada, não dá pra eu anotar num diário de Goetia, não dá pra misturar, não, tem que ser uma coisa separada. E eu fiz uma coisa separada. Tanto que eu tenho um diário geral, onde eu anoto experiência com Anjo Shen, deuses, Goetia, meditações e etc. E esse aqui que é só pra prática de magia enoquiana. Só pro enoquiano mesmo. E eu anoto tudo separado, porque o enoquiano é um absurdo, assim, né? Na minha vida, claro. E aí eu trouxe pra poder reler um trecho aqui com vocês, né? Dos primórdios desse diário, né? Deixa eu ver aqui. Uma das primeiras práticas que eu tenho foi com os anjos do ar da terra, né? E olha que bonitinho que era meu diário. Eu vou mostrar rapidinho, tá? Pra vocês não lerem tudo. Mas olha que bonitinho, né? Claro, quem quiser pausar e ler vai conseguir, mas enfim. Eu tenho até saudade quando eu vejo isso, tem uma nostalgia, porque nessa época eu tinha tempo pra desenhar no meu diário mágico. Quanto tempo que eu não faço isso? As anotações mais recentes de um tempo pra cá, nem de longe. É só o registro mesmo e olha lá. Nossa. Tô quase terminando já esse diário desse tamanho, gente. Pra você ver o tanto de coisa que tem anotado aqui. E aí, olha como eu começo
o detalhamento da minha experiência. Não posso mentir que eu estava completamente indisposto para realizar o ritual. Acabei comendo demais e isso me deixou completamente sonolento. Porém, fui mesmo fisicamente indisposto. Babado, né? Realizei o cerimonial como de costume e nada ocorreu. Fiquei uns 10 minutos em silêncio e a única coisa que sucedeu foi a esfera ficar com nuvens densas. Então usei todos os nomes de autoridade, desde os de 12 letras até os que reúne e ordena. Passaram-se mais um bom tempo em silêncio e nada além de densas nuvens. Para você ver, vocês acham que a experiência do mago é mística sempre, é instantânea, é maravilhosa. Gente, isso aqui, esse relato que eu tô lendo para vocês, dessa página aqui do meu diário, é de 2020, 4 anos atrás. 4 anos e meio atrás. Para você ver como a gente progride, né? Hoje, nos meus ritos e com a prática diária de scrying e tudo isso, é mais instantâneo. Nessa época, não. Chamei o anjo e nada. Chamei tudo e nada. E nada. E fiquei lá 10 minutos e nada. Olha a agonia que eu tava nesse ritual. É muito legal o relé, gente. Eu queria que vocês tivessem essa experiência, porque é muito gostoso. No momento é muito chato. Dessa prática foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de diário. Só para relatar uma única experiência. Então é chato fazer isso. Cansativo demais. Mas puta que pariu, passa-se os anos e você vai reler isso, você fala, meu Deus, como as coisas mudaram. Como eu melhorei, né? Pô, puta que pariu, é gostoso saber que você melhorou. Que hoje, aqui eu escrevi, eu fiquei 10 minutos, mais 10 minutos, eu fiquei quase meia hora só pra ver se aparecia alguém no meu ritual. Hoje em dia, é quase que instantâneo o contato. É bizarro como as coisas evoluíram. Então as nuvens no globo se dispersaram, e surgiu uma espécie de ser semelhante a uma fada. Tinha características de um corpo feminino e estava sentada sob um lírio. Tinha asas como de borboletas multicoloridas, o seu corpo era formado de densas nuvens e de uma cor cinza rosada. Ela estava ali parada, simplesmente me olhando sem nada a dizer. Então eu abri a boca e rompi aquele momento constrangedor. Não é anjo do ar da terra, não. Ah, não, é anjo da terra do ar, é o contrário. Estava contatando ao anjo Etnub, alguma coisa assim. E eu escrevi aqui, Etnub, estou te vendo, não vais dizer nada, nem mesmo te apresentardes? E o anjo respondeu, aqui estou aguardando a vossa manifestação de intenção, para que lhe comunique algo. Entendo. Eu queria entender a fundo o que de fato pode ocorrer em vossas ações, antes de mais nada. Ela ficou em silêncio e nada respondeu. Percebi que o diálogo não iria fluir tanto, então apresentei a intenção a ela. Nesse momento, a cena no globo mudou. A fada anjo apareceu montada em um cavalo branco alado, que possuía uma bela cauda múltipla colorida. Após apresentar a intenção, perguntei se ela me atenderia ou não, e ela respondeu. E eu não vou dizer o que ela respondeu, porque isso aqui é um relato, dos primeiros relatos que eu fiz de rito de atendimento para terceiros na época. Eu nem tinha canal no YouTube, foi no primórdio de tudo isso. E foi uma experiência interessante que eu marquei, né? Mas olha que legal, sabe? Até aqui eu tava relatando como eu tava, que eu tava frustrado, que nada tava dando certo. É claro que o meu estado físico influenciou nisso. Isso é importante de se deixar claro, né? Na análise da experiência. Porque eu tava cheio, eu tava cansado, eu tava indisposto, né? E fui pro rito assim. E claro que isso influencia na hora da gnose ali, né? E tudo isso, sabe? Então, olha que bacana. Sabe, isso é meu tesouro. Quando fala que é minha Bíblia, eu não estou falando que é meu livro sagrado por ter coisas eternas, não.
Mas é a minha gnose, é a minha evolução, é a minha vivência, sabe? E eu não sei, isso me traz um sentimento de nostalgia gostoso. E eu acho isso muito bonito, né? Muito bonito. Então, a ideia desse vídeo é estimular vocês a fazer o Diário Mágico, mostrando um pouco da minha experiência e como eu percebo a minha evolução desde lá de 2020, quando eu comecei no Enochiano, até o dia de hoje. Tem registros aqui que eu vou escrever, por exemplo, como as ferramentas mudaram os resultados de minhas práticas. Usar itens de metal, usar o selo de cera, tudo isso, sabe, tá anotado. Tá anotado. Por quê? Porque há uma percepção de uma diferença a nível de resultados. E todas essas nuances é o que vai fundamentar a nossa prática mágica. Para nós e para nossa linhagem espiritual, é claro. Sobre diários espirituais, você pode fazer vários ou um só, né? Isso é critério pessoal. Pode ser físico ou digital. Eu prefiro físico e recomendo, porque é cientificamente comprovado que você, ao escrever, você revisita memórias e você reforça o aprendizado, enquanto digitando não é a mesma coisa. Então, recomendo que seja por escrito. E por aí vai. E como eu pratico hoje o diário? Eu tenho, como falei, 2 diários que ficam aqui no meu templo, que servem como diário e livro-ata de rituais que eu faço para clientes. E eu tenho um terceiro, que é o diário onírico. O diário onírico, gente, ele também é fundamental para a gente desenvolver os símbolos do nosso sonho, o significado de nossos sonhos, se tem coisa espiritual ou não por detrás de um sonho. E por mais que eu seja meio cético para essa questão de sonho, eu não descarto, né? O cético de verdade não é aquele que nega algo, ele é aquele que duvida, que desconfia. Então ele vai investigar. E por isso que eu tenho o diário. Para mim é investigação pessoal de significado de sonhos. A maioria dos meus sonhos eu não anoto? Não, porque geralmente eu sonho com a Xuxa trepando com o Willy Wonka na fábrica de chocolate. É umas coisas bizarras. Mas tem coisas que não dá pra não anotar. Por exemplo, já falei em outros vídeos desse caso, no começo do ano agora, eu tive um sonho com Zé Pilintra, do nada. Nunca fui médio de Zé Pilintra, nunca me aproximei de Zé Pilintra, nunca tive afinidade com o seu Zé. Nunca. Nunca mesmo, assim, nunca nem cogitei. Sempre achava um modelo meio hétero top de entidade. Então eu nunca me aproximei, sabe? Nunca foi pra mim. E aí, do nada, eu sonho com o seu Zé descendo uma ladeira com roupa de malandro, jogando carta pro quanto é lado, umas cartas de tarô. E aí ele fala que ele é o seu Zé do carteado. E que ele quer que eu assente a energia dele pra ele me ajudar. E aí eu falei, mas que diacho. Aí eu sonhei com isso e fiquei encucado, porque primeiro, eu não sonho com entidade. É muito raro eu sonhar com entidade. Uma entidade que eu nunca vi na vida. Mais raro ainda, não tinha nem pesquisado nada de macumba, nem nada. Aliás, tô bem longe desse rolê de candomblé ultimamente. Então, do nada, sabe? Aí, anotei. Passou 15 dias, exatamente 15 dias, o mesmo sonho se repete exatamente do mesmo jeito, a entidade pedindo para ser assentada. Anotei de novo, coincidências e tal, e aí fui pro meu pai de santo. Nesse período, até meu pai de santo jogar pra mim e tal, transcorreu um período de mais uma semana ou 15 dias, eu não vou lembrar exatamente, e o sonho se repetiu de novo. E aí eu fiquei, gente, não é possível. Tem alguma coisa espiritual. Meu pai de santo jogou e deu que seu Zé queria ser assentado de fato. E que era uma entidade que se aproximou de mim por algum motivo. Tá bom, assentei. Tá lá junto do meu Exu, assentadinho, bonitinho. Cuido dele, cuido do assentamento dele, cuido de tudo. Ainda não entendi muito bem o porquê e qual é a função dele na minha egrégora espiritual pessoal, mas ele tá lá. Então, tudo isso está anotado no meu diário. Porque é legal você ver quando os símbolos se repetem, ele traz algum significado espiritual. Da mesma forma como eu percebi, já de um tempinho pra cá, de uns anos pra cá, que toda vez que eu sonho com verme, coisa nojenta, podridão, esse tipo de coisa,
alguma coisa ruim acontece. Gente, é premonitório. É batata. Eu sonho com verme, com bicho, com umas coisas assim, e alguma coisa ruim acontece. Ou comigo, eu tenho um dia de merda, ou com alguma pessoa próxima de mim. E é sempre esse mesmo símbolo. E aí eu anotei. E por eu ter anotado várias vezes e começar a entender o símbolo na prática, né? Eu entendi que toda vez que eu sonho com isso, é uma coisa premonitória, é algum sinal do meu inconsciente, da minha mediunidade, sei lá. Então, a gente entende a importância do diário onírico, sabe? Também, quando eu estava numa prática mais incisiva de treino de projeção por sonho, né? Quando eu estava treinando sonho lúcido, projeção astral em sonho, esse tipo de coisa, eu tinha que fazer diariamente um exercício. Eu anotava todos os dias o exercício no meu diário onírico. Então é importante ter. Você vai vendo o seu progresso ali também, né? O diário onírico vai ser o seu diário simbólico, pessoal, com o passar dos anos, né? É por isso que é importante ter esses sonhos, tudo anotado, registrado. Se você domina um oráculo, se você pratica magia, provavelmente você vai dominar pelo menos o tarô, é recomendado que você use o tarô para interpretar. Como que eu monto o esquema do meu diário onírico, né? Eu coloco sempre a data planetária, o mesmo cabeçalho. Data planetária, hora geralmente só quando eu lembro, mas às vezes coloco hora, às vezes não. A hora que eu acordei assustado do sonho, quando me marca, esse tipo de coisa. Estado físico, estado emocional, se estava disposto, não estava disposto, se o sonho me martelou, se não me martelou, e por aí vai. Se o sonho mexeu comigo ou não, né? No nível emocional, sobretudo. E aí eu coloco o relato do sonho, o que eu sonhei. Depois eu sempre coloco uma pergunta, um tópico de pergunta. Considero algum ponto místico nesse sonho? E aí eu escrevo se sim eu coloco, se não, eu só coloco que não, mas que fiquei encucado por isso escrever. Porque eu só escrevo o que me deixa encucado. Né? Pelo menos tem que me deixar encucado para eu escrever no diário onírico ali, né? Porque eu também não tenho tempo para ficar escrevendo tudo toda hora, né? E aí depois eu coloco o tarô, né? Eu geralmente jogo tarô e eu recomendo tarô, tá? Mais do que qualquer outro oráculo. O tarô, você pega... Vou ensinar uma jogada de tarô pra vocês. Pega o tarô e joga uma carta em cima, síntese do sonho. O que o sonho, no geral, está trazendo de simbolismo, significado. Início do sonho, uma carta embaixo. Meio do sonho, outra carta do lado. Fim do sonho. Por partes, cada simbolismo do sonho. Começo, meio e fim. Gente, é batata. Para interpretar sonho, o arcano traz um significado pessoal ali. Mas isso é uma tiragem pessoal. Eu não recomendo você tirar isso com outro oraculista, a não ser que você não domine nenhum oráculo. Mas aí é mais complicado para um terceiro interpretar, sabe? Isso é mais simbolismo pessoal. Então o arcano vai meio que traduzir o símbolo que você não entende do seu inconsciente manifesto em sonho para um símbolo arquetípico geral que o tarô revela, né? Então ele meio que traduz e meio que facilita desenhando o significado naquele arcano. Entende? E isso é muito bacana, é muito, muito bacana mesmo, assim. E aí eu recomendo a prática desse diário também. Então, eu queria com esse vídeo, para terminar, sintetizar para vocês que diário mágico é para quem tá levando o rolê muito a sério. Se você tá levando o rolê a sério e não tá fazendo diário mágico, eu sinto muito, mas você pulou a etapa mais essencial do rolê, que é ter um diário mágico. Diário mágico não é livro de receita. Diário mágico não é livro só de êxtases. Ele é o livro do seu caminho espiritual. É o livro da vida. É o seu livro da vida. É com o seu diário que você vai dialogar com os anos, sabe? Porque uma coisa que eu sempre falo é que por mais que você esteja num coven, numa ordem, numa egrégora, o caminho mágico, gente, ele é sempre individual. Porque só quem vai evoluir e medir o seu progresso com o passar dos anos é você. E eu digo, tudo passa. Ordens passa, irmãos de ordem passa, mestres de ordem passa, graus de ordem passa. No fundo, o único que permanece é você e o seu fiel companheiro, que nós chamamos de diário espiritual. E é isso. Então, esse vídeo é um vídeo mais sério, né, de ocultismo, claro.
mas que você possa ter entendido a importância fundamental disso aqui. Antigamente, nos meus diários, quando eu morava na casa da minha mãe, eu colocava até um familiar para morar no meu diário, para consagrar e proteger ele. E aí tinha uma palavra passe para eu conseguir abrir o meu diário. Se eu mesmo não soubesse a palavra passe ou esquecesse, eu me auto-amaldiçoava. E era aquelas maldições instantâneas, sabe? Não é pra fuder muito alguém, é aquela maldição de tropeçar e cair. Minha mãe mesmo, uma vez foi abrir meu diário lá pra xeretar, não sabia a senha, só abriu tudo, né? E ela fechou, eu tava no banheiro, ela foi xeretar meu diário que eu tinha deixado em cima da cama no meu quarto. Ela fechou meu diário, foi pra cozinha, deu um grito que caiu. É aquilo, né? Ainda veio falar que era o diabo porque ela veio mexer em coisas do diabo que eu fazia. Aí eu falei, o diabo da curiosidade que matou o gato, né? E, enfim, hoje em dia não tenho mais essa prática. Até dispensei o servidor que estava nesse diário, porque ninguém vai ler, só eu que leio. E é sobre, né? Então não tenho mais motivo de ter isso. Mas, antigamente, eu tinha. E realmente era muito eficaz. Claro, não tenho como ensinar vocês a fazer isso aí é magia um pouco mais nível intermediário e tal, mas é basicamente isso, tá bom? E é isso, meu povo. Então, pratiquem o diário espiritual de vocês. Vamos para os recadinhos. Quando esse vídeo for pro canal, dá tempo ainda de você se inscrever no Rito Coletivo de Prosperidade. É o último de abertura de caminhos do ano. Pode ser que mais pra frente ainda tenha algum mais focado em quem é autônomo e tal, para expansão financeira, né? Mas esse rito é de abertura de caminho. Então, você está desempregado, precisa de caminho financeiro? Esse rito é para você. Tá num emprego que não te agrada, quer mudar? Pede para abrir caminho para um novo emprego. Tá esperando uma vaga? Pede caminho, tá? Sabe? É para vocês. Então, eu sempre faço 2 ao ano. Um em janeiro, para começar o ano bem, com o caminho aberto, e um em julho, para que o segundo semestre melhore a vida financeira, caso esteja ruim. Né? E se estiver bom, se você participou em janeiro, funciona como um reforço, claro, né? Desse poder de caminho aberto. Então sempre é bom fazer. Corre, porque esse rito é o único que ultimamente tem esgotado vaga. As vagas do rito, geralmente eu abro para 200 negros participar. Mas é até aí, mais do que isso não tem como não. Então, se esgotar a vaga, não briga com o mago depois, tá bom? Também a lojinha alquímica do mago. Em breve teremos pó de prosperidade para ajudar no rito coletivo. Então quem quiser comprar é um reforço de energia, um acréscimo de energia para o seu rito. Em breve vai ser lançado. Provavelmente mais para o fim do mês, ou talvez início de agosto, nós vamos lançar pó de sumiço. Todo mundo estava querendo esse pó de sumiço para, né, mandar a gente ruim embora. E vamos lançar também um óleo psíquico, óleo de expansão psíquica para ajudar na expansão mediúnica. Tudo isso naquela magia do cotidiano, que são aquelas doses homeopáticas que você vai usando aos poucos no dia a dia para mover as energias por meio da alquimia, né? E é isso. Também, claro, se você quiser fazer uma consulta com o mago, a agenda está aberta, só que aquilo que eu falo, tem que ter um pouco de paciência, meu povo. Não adianta, eu não tenho tempo para oracular o dia inteiro. Então, se você quer fazer uma leitura de oráculo comigo, a gente vai marcar para daqui uma semana, 15 dias, 20 dias, a depender da agenda do mago, tá bom? Se tiver paciência para esperar, chama que a gente agenda. Rito de magia individual, mesma coisa. Chama se tiver condições, porque é caro. Se tiver condições, chama que a gente faz acontecer. Caro, mais ou menos, né? Caro depende do que é caro para você, né? Mas para muitos acaba sendo caro porque não quer investir em magia, tá tudo bem, eu acho que é direito de cada um. Mas eu cobro um valor justo, tá? Ai, mago, quanto que é? A média de R$2.000 em diante, tá bom? E parcelo e tudo mais, etc. Também temos o curso completo de tarô. Falei da importância do tarô no Diário Espiritual hoje, como ele ajuda a gente a interpretar nossos símbolos. Ensino isso no curso mais detalhadamente. Ensino a desenvolver intuição. Ensino a desenvolver intimidade com os arcanos do tarô, tanto maior quanto menor. Facilidade de interpretação de cartas da corte. É babado, é completo e o curso tá lá num preço promocional justo ali. Corre e garante o seu, tá bom? É vitalício, você faz no tempo que você quiser. Esse curso de tarô é mais de 50 aulas, então é aula pra rodo. Tem desenvolvimento de mediunidade por meio de intuição, um monte de coisa, né?
Então corre lá, porque esse é bem completinho. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Também tem o curso módulo iniciante de Scrying, para você que ainda não fez. Scrying é ver tá vendo essa bola de cristal que está com luz ali brilhando? Pois é. Scrying é ver por meio, né, da bola de cristal ali e tudo mais, espelho negro e etc. O Mago fez um curso, já é um curso mais antigo que eu tenho no canal. Ele é um curso iniciante, é um módulo iniciante, né, para você que quer aprender, por isso ele é um curso mais barato, mais acessível. E você treina também no seu dia a dia, é poucas aulas, é rapidinho e é bem prático, tá? O módulo avançado vem aí, e esse vai ser maior, esse vai ser mais caro também, mas já faz o iniciante para quando sair o avançado você já estiver preparado para avançar, tá bom? E é isso, meu povo, demais. Fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!